Ele chama-se Luís Anderson Martin Silva. É um dos integrantes dos Dope Boys. Desde o momento em que entrou no mundo do rap, mostrando o seu enorme talento e um estilo de vida, digamos, pouco tradicional, que arrecadou milhares de fãs que seguem o seu trabalho incondicionalmente. Senhoras e senhores, com vocês, Monsta! Senhor Monsta, what you do, minha gangsta? como é que é aquilo que tu me ensinaste? É assim, Assim. depois dás aqui, depois assim, assim, de bis, tal, acho que foi. E é necessário quantos dias para aprender a decorar isto? 5 minutos, dependendo da tua estrada. Monsta, Sim, onde é que tu nasceste? Angola, Nasceste em Angola e vieste para cá com quantos anos? 3 anos. 3 anos e moraste onde? Cachal, com a minha mãe, com a minha irmã. E que tipo de criança tu foste? Como é que foi a tua infância? A minha infância foi um caso problemática, não em Cadejal, mas a partir do momento que a minha cota decidiu ir viver com o meu tio, não sei como ele conseguiu o endereço da minha velha em Cadejal. Ele foi lá falar com a minha velha, disse que tinha uma casa melhor que a que tínhamos em Cadejal. Realmente era, mas a partir do momento que nós fomos para lá, com o tempo fomos descobrindo que ele era alcoólatra, estás a ver? E a casa era dividida, as contas eram pagas a meio. A metade da minha mãe vinha sempre, mas a do meu tio nunca vinha porque ele era alcoólatra. A gente foi descobrindo isso com o tempo. Foi gastando, aliás, a guita da renda nas bebidas, estás a ver? E muitas das vezes ele chegava em casa alcoolizado, batia nas filhas e coisas do género. Foi uma infância tanto quanto complicada ainda. Tu nas tuas músicas, tu falas muito sobre o que tu passaste na tua infância, juventude. Tu ainda és jovem, mas quando eras mais novo. E há coisas que me chamam a atenção, como por exemplo essa história que tu falaste do teu tio. Tu disseste que quando ele chegava a casa, ele batia nas tuas primas. Mas não era só isso. A gente tinha comida dividida, estás a ver? Tipo, havia vezes que do nosso lado era bem estranho. Eu era puto, não percebia nada daquilo, estás a ver? Eu ia para a despensa e às vezes via de um lado tinha menos comida, estás a ver? E eu queria comer o que estava do outro lado. E eu dizia à minha irmã, eu quero comer aquilo. A minha irmã dizia, não podes comer aquilo. E eu não percebia o porquê, estás a ver? Que é tipo, porquê eu não posso comer aquilo se aquilo está ali, estás a ver? É pão, porquê que eu não posso comer aquilo? Mas com o tempo eu fui descobrindo que a casa era dividida. As desavenças que a gente tinha, estás a ver? Cada vez mais íamos pondo um muro no meio do laço familiar, que era, por exemplo, vou dar um exemplo muito básico. Teve uma vez que do nosso lado não tinha nenhuma comida e eles estavam a comer arroz com feijão, arroz branco, um feijão branco. Estás a ver aquele feijão branco com molho e arroz? Eu disse à minha irmã, eu quero comer aquilo. Estás-me a dizer que não tem jantar e eles estão a comer porquê? Estás a ver? Completamente dividido. Era completamente Tinha comida dividido. de um lado que era para uns pessoas e vocês... E eu não percebia aquilo, eu tinha 5, 6 anos, não percebia aquilo. Mas aquilo era uma decisão da tua mãe juntamente com o teu tio? Eu fui percebendo com o tempo que aquilo foi uma decisão juntamente da minha mãe com o meu tio. Porquê? Por causa das desavenças. Porque quando a minha mãe aceitou dividir a casa, porque ela não pagava a casa toda, ela não pagava a casa da renda toda, e quando ela aceitou esse acordo com o meu tio, ela viu que aquilo não era o que realmente poderia ser, o que realmente o meu tio disse que seria, estás a perceber? Que era tipo, quando ele foi falar com a minha mãe, como ele necessitava, estás a ver, de alguma ajuda, não foi isso que ele transpareceu, estás a ver? E a minha mãe surpreendeu-se, e eu ainda mais, porque eu na altura não percebia nada daquilo, eu não percebia nada de casas, não percebia nada de despensa dividida, e eu ficava tipo, porque eu não posso comer aquilo, what the fuck, estás a ver? E elas, por mais que tentassem me explicar, não percebia, eu era um puto, estás a ver? Mas para além desses abusos, o teu tio chegou a abusar sexualmente de alguma das filhas dele? Abusou, sim senhora. Abusou, sim senhora. Eu descobri isso só depois do professor dela ter descoberto. Ela foi para a school muito mal disposta, não estava doente, levaram-lhe para o gabinete da school, não estava doente, não tinha febre, não tinha nada.
ela simplesmente estava a chorar o dia todo. E perguntaram-lhe o que é que tinha se passado, insistiram, ela não queria dizer, insistiram, e ela disse que o pai dela tinha abusado dela, e perguntaram de que forma, e ela explicou a história, que a história é a seguinte: ele na madrugada, como isso é sem truques, né? Eu vou falar aqui com um costo de calão, com um gajo já está, na madrugada o meu tio tinha entrado no quarto dela, mais uma vez tinha chegado alcoolizado da rua, entrou no quarto dela e ele dormia com as duas filhas, a mais velha e a mais nova. Estás a ver? Ele fez abuso na mais nova. Eles não tinham cama, dormiam num colchão, no canto da cama, e a mais velha dormia numa cama tipo assim, uma cama de ferro em si. E quando ele entrou no quarto, ele era a bebedeira a falar mais alto, mas ele disse isso. Estava à procura de legumes na cueca da filha. E foi punido por isso? Não sei, nunca mais soube dele. A partir do momento que a minha prima apresentou queixas, estás a ver? Os tutores obrigaram-lhe, os professores da primária obrigaram-lhe a apresentar queixas. Elas foram separadas, foram para uma instituição. Uma delas foi adotada, a mais velha foi adotada por uma família brasileira. A outra, não sei o que é que aconteceu, só sei que ela foi parar na casa de um traficante. Ela namorou com um traficante, acabou grávida, estás a ver? E teve uma vez, pela história dela, teve uma vez que ela estava de manhã a cortar o pão, a fazer um pequeno almoço para os miúdos, e a polícia entrou no cubico, estás a ver? Tipo, bateu a porta, ela estava a cortar o pão, ela com a faca na mão a cortar o pão, foi abrir a porta, a polícia entrou à força, ela sem querer, pelo que ela diz, estás a perceber? E eu acredito mais na minha prima do que vou acreditar em outras pessoas. Pelo que ela diz, ela cortou a mão de um polícia sem querer, porque eles entraram à força e eles acharam aquilo como uma agressão, tiraram-lhe a filha. E eu nunca mais soube dela. Observando essas coisas, esse problema familiar, tu achas que ficaste com algum trauma na tua vida, na tua personalidade por causa disso? Não fiquei com nenhum trauma. Tu sentes que tens alguma revolta por causa disso? É porque tu falas sobre isso nas tuas músicas? Revolta não, eu falo sobre isso porque isso influencia na minha arte, mas revolta não, mas isso só me fortaleceu. Se isso não se passasse, estás a ver, comigo, por mais incrível que pareça, eu não seria um monstro. Como é que tu eras na escola? Tu eras bom aluno? Como é que tu eras? É assim, eu vou dizer. Na verdade. Era bom aluno. Só que falava muito. Eu tinha mais atenção na desatenção do que na própria matéria que era dada, estás a perceber? Que é tipo, se alguém lançasse uma piada, mais fácil eu me virava para a piada do que 4 vezes 9, estás a ver? Alguém vai para 4 vezes 9, eu quero sentir essa piada, manda-lhe essa piada outra vez, deixa eu ouvir, estás a ver? Era tipo isso. Mas eu nunca me senti burro, não. Eu sabia aquilo que eu estava a fazer, eu sabia aquilo que eu estava a ler, eu interpretava por todas as palavras aquilo que eu estava a fazer, tanto que às vezes para bater coro na professora eu fazia poemas à parte, estás a ver? Porque eu sabia que não fazia alguns trabalhos de casa e fazia alguns poemas à parte e batia coro na setora com estes poemas. E funcionava? Um coche. E a setora acreditava durante um tempo. Depois quando me apanhou a roubar leite, Roubavas aqueles leites, aqueles pacotes de leite? Escolares, pacotes escolares. Eu ficava com fome, então. Tinha que beber qualquer coisa. Não, tinha que comer, tinha que consumir. Mas naquela altura, tipo, eu era
não sei se era Sazal, Benche, I don't know, já não me lembro agora, mas lembro que na altura não tinha o suficiente para matar a minha fome, estás a ver? Yeah. Calma aí a bula. Pronto. Quero aparecer. Vai aparecer sim. Todos com o rabo fora, acho que também vou começar a fazer isso. Mas o quê? Pôr o rabo fora? Ah, é? Sim, é. Não toco da tuerca aqui agora. Twerk, posso dar? Não, ninguém quer isso. Está a falar de coisas sérias. Estou a falar do refeitório, estão aqui a dançar twerk e o cara. Não quero isso. Isso é o seguinte. Sim. Às vezes eu pedi à professora num quarto ano para ir à casa de banho e eu tirava pacotes de leite. Estás a ver? Mas bebias logo ou roubavas, punhas no... Roubava, punha nas malas, então. Mas era só leite que tu roubavas? Nunca assaltaste? Só leite e brinquedos. Na creche eu lembro-me quando tinha 5 anos roubei um motorrato, na altura era motorrato, aqueles ratos que batiam bem, um deles tinha uma no olho. Esse era... Lembra? Sim! Motorrato. Esse era o meu favorito, que tinha uma cena no olho. Olha, eu vi isso na creche. Lembro-me de ter roubado uma cena dessas, mas não me lembro de ter feito algum assalto assim de mão armada ou algo. Não te lembras? Ok. Não, acho que nunca fiz. Achas que nunca fizeste? Acho que nunca fiz. Então, e no meio dessa confusão toda, porque desculpa dizer isto, mas isso aí é uma confusão. A tua vida naquela altura. Aí, quando é que tu começaste a rapar ou a cantar? Eu antes de rapar dançava bué, posso dizer isso de boca cheia, dançava mesmo bué. Sempre tive love pelo hip hop, estás a ver? Tipo, pela sonoridade que aquilo me transmitia, pelo alívio que aquilo me transmitia. E depois, com o tempo eu fui descobrindo que aquilo arrastava garinas. E não há nada que eu gosto mais hoje em dia do que garinas. Então a coisa que tu mais gostas a música. Então a música em primeiro lugar, segundo lugar, garinas. Depois eu fui vendo com o tempo que a minha paixão não estava no hip hop realmente. Estás a ver? Eu sempre tive paixão pela música, mas afinal não era na dança. Estás a ver? Porque eu nunca soube aquilo que eu sabia fazer com a boca. Estás a ver? Tipo, pause, no homo shit. Aquilo que eu sabia fazer tipo com as rimas, estás a ver? E com o tempo eu fui descobrindo que era tipo... Sabia rimar, eu via que os meus dreads tentavam, mas não conseguiam, estás a ver? Eu sabia realmente rimar. Eu vi que a minha paixão estava na música, não no hip hop, dance shit, estás a ver? Que é tipo onde eu descobri os meus amigos, os meus primeiros amigos, entre aspas, por assim dizer, que é tipo, as primeiras atuações foram com eles, Cova da Moura, Talaíde e outras zonas, Mocho, Enchete, já agora xarau para essas zonas, Mocho, Talaíde, Cova da Moura. Eu sabia entreter o people de outra maneira, estás a ver? Logo que eu pegasse no mic, o people tipo pulava, Enchete, estás a ver? Que é tipo, eu me perguntava porquê, será da minha voz? Não, é um talento que está dentro de ti, estás a ver? E com o tempo eu fui-me apercebendo disso e fiquei tipo, uau, como é que eu sei fazer isso? Como é que eu sei rimar assim? Antes de seres o artista que és hoje, tu já tinhas videoclipes, já tinhas o teu trabalho construído, de certa forma, a tua base. Por acaso eu estive a pesquisar e vi que já tinhas videoclipes, por exemplo, com o Dizzy. E tu continuas com o Dizzy até hoje. Ele é uma pessoa, um amigo mais especial ou foi circunstância da vida que fez com que vocês continuassem sempre juntos? Eu continuo com o Dizzy e com o Skinny. Eu acho que foi circunstância da vida, entre aspas. Com o tempo eu fui vendo que o Skinny se apaixonava por aquilo que a gente fazia. E a minha ligação com o Dizzy veio da música.
porque no início ele não era meu amigo, não. A gente nem falava sequer, tipo, eu nem curtia assim tanto dele. Com o tempo eu fui-lhe conhecendo, fui vendo que o gajo é o mágico que ele é hoje. O gajo é muito influente na minha música. Nem consigo pôr por palavras aquilo que eu dizia que conseguia fazer à frente do mic, estás a ver? Ele é fenomenal. Porque para além das melodias, eu sentia aquilo que ele dizia, estás a ver? Eu me relacionava com certas coisas que ele dizia e foi isso que foi nos ligando. Então, de certa forma, tu também tens uma vocação para ver se há talento nas outras pessoas. Isso no futuro pode-te ajudar. Se um dia tu quiseres criar alguma coisa com novos talentos, também podes... Acho que sim, tipo, mas antes do talento eu me relaciono com a verdade, estás a ver? Que é tipo, antes da arte eu me relaciono com o modo de vida, porque se tu fores talentoso e me disseres aquilo que não tiveres a viver, eu fico tipo, te falo, tipo, o que é que tu estás a tentar transmitir, o que é que tu estás a querer dizer, estás a contar a história de outra pessoa, conta-me a tua história, provavelmente eu vou-me relacionar mais com isso, estás a ver? E foi a mesma coisa que o Dizzy. Eu tipo me relacionei muito com aquilo que ele estava a dizer, com aquilo que ele estava a transmitir, com a alma que ele estava a transmitir, com a dor que ele estava a transmitir em cima da track, e foi assim desde sempre, estás a ver? E até hoje estamos aqui. Quem é que te agarrou e fez de ti o artista que tu és hoje? Kota Pro teve muita paciência comigo. Nem o NG teve tanta paciência comigo como o Kota Pro teve. Kota Pro teve muita paciência comigo, era muito chato. Havia vezes que eu ia ao estúdio do NG gravar tracks e o Kota Pro mandava para casa e dizia tipo, não, essa track não está boa, volta para casa, faz outra. Estás a ver? O Kota Pro teve muita paciência e essa paciência tornou o monstro que eu sou hoje. Estás a ver? A resposta à tua pergunta eu acho que é Kota Pro. Eu acho que nem eu teria tanta paciência para um young nigga. Eu acho que não. O Kota Pro teve muita paciência. Não sei como, porque eu era muito chato. Eu era muito barulhento nas tracks, nas sessões de estúdio. Eu fazia duas vozes. Tipo, começava grosso, depois ia para o agudo, depois ia para o grosso outra vez. E era muita confusão numa track só. E o Kota Pro foi direcionando esse talento. Foi tipo, ele viu um diamante, mas um diamante bruto não vale mesmo que um diamante lapidado. E foi isso que o Kota Pro fez, lapidou o diamante que ele via. Hoje tu fazes parte da família Força Suprema. Como é que surgiu esse contacto? Graças ao Xilala, ao Sanjaria. O NG não queria ouvir as minhas cenas no início. Ninguém da família queria ouvir as minhas cenas. E eu percebo o porquê. Porque hoje sinto que não quero ouvir as cenas de muitas pessoas de fora. Que é tipo, se o trabalho de casa não for bem feito, tu não tens que ouvir, tu não vais ouvir. O trabalho de casa tem que chegar até ti. Mas graças a Deus, na altura, existia um gajo tipo o Xilala, estás a ver? O Xilala obrigou o NG a ouvir. E quando o NG ouviu, ele ficou tipo, esse puto realmente tem alguma coisa a dar, tem alguma coisa a mostrar, estás a ver? Foi essa ligação que me trouxe até a família Força Suprema, foi o Xilala. Foi o Sanja da Bad Company, do nosso Sem Truques. Quem fez essa conexão entre vocês? Olha, muito bem, parabéns. O Sanja faz muita coisa que vocês nem imaginam. É tipo, o Sanja é louco. Muitos beats que eu tenho, muitos hits que um gajo transpõe para o people, muitas histórias que um gajo transpõe para o people, desculpem. É graças ao Sanja. É por isso que ele é também uma peça fundamental quando muito se fala na família. Não é só fundamental, é muito fundamental. O Sanja é muito fundamental, principalmente se tu te baseares na tua vida, se tu te inspirares num estilo de vida para pôr no microfone. O Sanja é muito fundamental na tua vida. Depois de entrares e estar confirmado que tu farias parte da família Força Suprema, como é que a tua carreira é gerida? A nossa carreira é gerida pelo NG.
Ele é o vosso mentor. E ele gerencia bem a vossa carreira? O que vai no coração, nas veias do NG é só a verdade. He's a real nigga, for real. O NG é um real nigga, for real. O que ele sente, ele diz na cara. Se não estiver bom, ele diz na cara. Eu sei. Yeah. Por isso é que muitas vezes eu fui ao estúdio dele, na altura nós gravávamos na arrecadação, estás a ver? E muitas das vezes eu ia lá ao estúdio e ele dizia tipo, esse verso não está bom, volta para casa, faz outro. E na altura eu já tinha hits na street, que era tipo Body, outros, estás a ver? E mesmo assim o NG dizia tipo, não está bom, estás a ver? E ele sabia aquilo que as pessoas queriam, aquilo que as pessoas queriam consumir. E foi ele que me disse, ocupa um lugar onde tu achas que esteja vazio, estás a ver? E é isso que eu faço hoje, ultimamente, tipo, eu vejo putos a imitarem um Monster, na altura, tipo, quem era um Monster? Eu fico tipo, wow, what the fuck? E aquilo que aquele homem diz, Jesus, man, Jesus, aquele homem sabe aquilo que diz, sabe aquilo que faz. Os Dope Boys, quem teve ideia foi o NG. O NG e o Cota Pro já tinham feito Dope Boys Part 1, estás a ver? E depois o NG viu putos talentosos e achou que a street ia se identificar com um novo talento, estás a ver? Com um talento que tinha muito para mostrar, estás a ver? E ele achou que a street ia se identificar com isso e ele formou os Dope Boys, tá? Parte 2. E isso foi uma mixtape que as streets agarraram com muita força e a partir daí, epá, não sei como é que aconteceu sinceramente, mas as streets adotaram-nos como Dope Boys e a partir daí, man, foi só shows atrás shows, experiências atrás experiências e foi ficando, man. É amazing, é amazing. Quantas mixtapes tu já fizeste? Umas 5. A primeira foi o Que Sou, depois foi Cúmulo 1, Cúmulo 2, Cúmulo 3, Cúmulo 4. Eu ofereci a minha história para as pessoas, estás a ver? E o que é que eu tirei destes trabalhos? Foi tipo experiência e depois vi que sozinho, sem família, tu não tens direção nenhuma, entre aspas, que é tipo, é muito bom tu teres mais velhos a direcionar aquilo que tu fazes. O NG e a Força Suprema direcionaram muito o Monster, estás a ver? E hoje o Monster é o que é graças a eles. Depois do da minha zona e enchi feito na linha, eu não sabia o rumo que tinha que tomar e eles mostraram-me um caminho. É a mesma coisa que tu estás a ver um copo e uma poça d'água. Aquele direito quer chegar até o copo, certo? Mas tu queres chegar até a poça d'água. Não consegues mostrar o caminho até a poça d'água sem passar pelo copo. Eu não posso te explicar onde é que está o caminho. Quer dizer, até posso explicar o caminho onde é que está o copo d'água, estás a ver? Mas eu quero chegar até a poça. Tu não podes seguir o meu caminho. Tu só queres chegar até o copo d'água. Eu estou-te a dizer onde é que está a poça. Tu não queres ouvir onde é que está a poça. Então vais chegar até o copo d'água. Ok, tu vais beber o copo d'água, mas o copo d'água acaba. Estás a ver? Olha, isso é um dos maiores exemplos que eu já ouvi, porque eu muitas vezes tento explicar às pessoas que as pessoas têm que se sacrificar para conseguir as coisas que eles querem. Porque as pessoas são muito fracas e não conseguem resistir a desejos. Como tu estás a falar de um copo d'água, eu tenho muita sede, em vez de eu esperar um pouco e ir à fonte, da poça, à fonte. Ir à fonte, eu vou, não aguento, não vou à fonte, mas vou beber o copo d'água, só que esse copo d'água acaba e tu perdeste muito tempo, já podias ter estado na poça. Portanto, eu, a partir de agora, as pessoas que às vezes têm o azar de ouvir os meus conselhos vão ouvir isto que tu acabaste de dizer. Procurem poças. Hashtag procurem poças. Ok? Poças, rios, whatever, man. Só não fiquem parados no copo d'água. Porquê que o teu nome artístico é Monster? Na altura, um gajo estava a fazer freestyle no comboio com os dreads, estás a ver? E os meus dreads não faziam ideia que um gajo sabia rimar. Os meus dreads disseram: fogo boy, tu és um monstro, tu danças, tu direcionas videoclipes
e cantas, boitas, um monstro, e a partir daí fica um monstro. Não é assim uma grande história, não há uma grande história por trás, mas foi assim. Tem que fazer